nos abençoe. Irmãos, eu quero pensar hoje com vocês o tema sobre o que a graça comum não mostra. Para quem é mais inteirado na teologia, sabe que a Bíblia apresenta a graça de Deus, e geralmente nós conhecemos a graça de Deus de modo geral, mas a graça de Deus, ela é dividida em duas partes, ela é comum e ela é especial. A graça comum, ela é vista com clareza na Bíblia e mostra que mesmo o homem morto em delitos e pecados, ele não está fora das bênçãos de Deus. É errado pensar que Deus só abençoa os crentes. Não. Deus abençoa também aqueles que não são seus. Isso acontece devido a essa doutrina, a doutrina da graça comum. Essa doutrina, ela não faz parte da salvação. A salvação, ela está contida na graça especial. A doutrina da graça comum diz que todas as bênçãos materiais, o que há de bom no descrente, tem procedência divina. Observem que mesmo o homem morto em delitos e pecados, ele não é 100% mau, ele não é 100% depravado. Só o diabo é 100% mau e 100% depravado. Por quê? Porque nesse homem ainda habita alguma fagulha da imagem e da semelhança de Deus. A graça comum, ela explica as coisas boas que há no mundo. Esse mundo, mesmo estando no maligno, tem coisas boas. E mesmo esse mundo sob a maldição do pecado, tem coisas interessantes para nós, para vivermos, para usufruirmos, para fazermos. Isso faz parte da graça comum de Deus. Mesmo nesse mundo pecaminoso, Deus ainda derrama suas bênçãos sobre a terra. A graça comum, ela explica também o fato de que o homem natural, ele carrega um conhecimento intelectual de Deus. Ou seja, o que é isso? Todo ser humano nasce com essa consciência da existência de Deus em si. Existe um perfil moral no homem que faz diferença entre o bem e o mal. Esse homem, que mesmo sendo depravado, mesmo estando morto em delitos e pecados, ele tem a capacidade de discernir o bem e o mal. Isso é resultado da natureza herdada de Adão. Não se esqueçam que o fruto que Adão comeu é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não perdemos isso. O homem tem a capacidade de identificar na sua vida o que é bom, o que é ruim, o que vem de bem e o que vem de mal para ele. Também a graça comum vai nos mostrar que Deus dá talentos naturais aos seres humanos. Nós vimos hoje pela manhã, eu passei alguma coisa de hoje para os irmãos que estiveram aqui pela manhã, acerca de um conhecimento que a nossa Bíblia em português não traz. Por exemplo, quando nós olhamos a descendência de Caim, toda aquela descendência de Caim lá caída, é uma descendência rejeitada por Deus. E lá vai surgir o que? Tendas, lá vai surgir cultivo de gado, lá vai surgir música, lá vai surgir a bigamia. E aí eu tive que mostrar para os irmãos aqui na manhã que isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que o ser humano melhora a sua economia. Ele começou a cultivar o gado de corte, ele começou a trabalhar mais profundamente essa questão da exploração dos animais. Mas em compensação, são os mesmos animais que são usados para idolatria. Não se esqueçam que Moloque tem um deus cuja cabeça dele é uma cabeça de touro. Falei também do filho de Caim, né? Lameque tem duas mulheres, né? Uma chamada Ada e outra chamada Zilá. E expliquei para vocês que uma delas, no caso Ada, ela havia sido adquirida, ele casou com ela para que ela fosse a reprodutora, aquela que vai colocar filhos no mundo, aquela que vai cuidar da casa, aquela que vai administrar praticamente os bens, né, ali ao lado dele, enquanto que Zilá era a mulher do coração, a mulher da paixão, aquela desejada. Ela não poderia engravidar, ela não poderia perder a sua forma belíssima, né? Ele achava talvez feia uma mulher grávida. Nós vamos ver que mais tarde também a Zilá, né,
Parece que o método anticoncepcional que eles usavam não deu muito certo, e ela também acabou engravidando. Mas dentro dessa descendência de Caim, nós vamos ver aquele que começou, né, a construir tendas, né? Tem dois irmãos lá, né, Jabal, né, dois homens lá. Um deles começa a construir tendas. São as mesmas tendas usadas para culto pagão, são tendas usadas para prostituição. O outro vai lá e cria a música, né? Aquele que é o pai, aquele que consegue criar instrumentos, e esses instrumentos são instrumentos usados também para tocar nessas tendas de prostituição, são instrumentos usados para tocar nesses templos pagãos. E também, então nós vamos ver essa questão, né? Vamos ver o homem chamado Tubal-Caim. Tubal-Caim é aquele que começa a forjar o cobre, né? O ferro, e dali vai sair as armas. Alguém que começa a manipular o metal, dali vai sair as armas. Existe uma linha, né, dentro da Cabala, que ensina que foi Tubal-Caim que matou Caim. Isso nós não temos certeza, não há prova concreta disso, né? Mas tem essas ideias. Então, tudo isso aqui é para mostrar o quê? Que esse ser humano, ele tem dentro dele mesmo que ele tenha uma natureza depravada, capaz de usar uma mulher só para o seu prazer e a outra para, vamos dizer assim, para reprodução. Ele é capaz de cultivar animais e transformar esses animais em idolatria. Ele é capaz de construir tendas, e essas tendas são usadas também para culto pagão e para prostituição. Então nós vamos ver esse ser humano que começa a manipular metais, ele criar arma, e a arma vai servir tanto para defesa quanto para ataque, vai servir também para morte. Então a graça comum de Deus vai mostrar que Deus trabalha nesse ser humano, mostrando que esse ser humano tem algo de bom e tem algo de errado. Então a graça comum vai mostrar que esse ser humano, por mais pecaminoso que seja, mesmo caído, herdando a natureza pecaminosa de Adão, ele tem um perfil moral que faz ele pensar acerca do que é certo e do que é errado. O termo graça comum se estende a todos os homens, contrário à graça especial. A graça especial, ela se aplica somente aos eleitos. A graça comum, ela é destinada a todos os homens, mas a graça especial, ela é destinada apenas aos eleitos. Ao estudar a graça comum, nós vamos observar então que essas ações de Deus na terra têm um objetivo. A graça comum de Deus também serve para restringir o pecado, para barrar o pecado, e a igreja, ela faz parte desse processo. Mas eu quero então pensar mais a fundo com vocês o que a graça comum não mostra. Ora, se ela não diz respeito à salvação, se a graça comum não pode salvar, ela não gera perdão, ela não transforma o coração, ela não salva, o que ela não mostra? Ela é de fato, então, assim, muito superficial. Ela é algo puramente moral, ela não é espiritual. Somente a graça especial de Deus é especial porque Deus envia o seu Espírito para que os seus eleitos sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que a graça comum não mostra? Olhando para o texto de Hebreus, nós vamos ver que aqui tem uma riqueza de ensinamentos para nós, que deve nos fazer pensar justamente num dia como esse. Dia que, de certa forma, triste para nós, mas ao mesmo tempo com um conforto que nós temos que vem da palavra de Deus. E esse conforto a graça comum não dá, só a graça especial de Deus dá. Porque quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 11, a partir dos versos 33 e 34, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar da mente do Senhor, dos decretos de Deus, dos projetos de Deus, e ele faz uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Então nenhum ser humano tem a capacidade de entender aquilo que Deus faz.
Nenhum ser humano tem a capacidade de poder compreender o projeto de Deus. Nenhum ser humano tem a capacidade de fato, conceber perfeitamente todo o plano de Deus na sua vida. Se ele não tem, esse ser humano, ele tem que crer de fato naquilo que Deus dá para ele, naquilo que Deus manifesta ao mundo, e ele tem que reconhecer que Deus é Senhor, que Deus é soberano, e cabe a ele apenas cumprir os decretos e os preceitos de Deus. Não há outro caminho. Paulo vai mais longe. Olha, quem foi que deu ao Senhor alguma coisa para que o Senhor tivesse a obrigação de retribuir? Nada. O ser humano não deu absolutamente nada a Deus. Deus não tem obrigação de retribuir a ninguém. Então, o plano de Deus, a vontade de Deus, as ações de Deus, ela está fora da nossa mente. Nós não temos a capacidade de entendê-las por completo. E dentre essas coisas que nós não compreendemos, e o pastor foi muito feliz quando ele disse que na realidade, na maioria das vezes, nós não aceitamos a morte, né? Diz respeito a essa questão de que o ser humano, a mente humana, ela não foi projetada para aceitar esse rompimento. Isso é algo que todos nós sentimos, é algo que todos nós sofremos, faz parte da nossa vida. Poderia ser algo extremamente comum, saber que a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer um de nós, né, podemos partir desse mundo, mas isso não é aceito com naturalidade. Então a graça comum não mostra isso. O que vai mostrar? O que mostra para nós então é a graça especial de Deus, de que todos nós viemos a esse mundo com os nossos dias contados, de que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus quando nenhum deles havia ainda, que nós estamos debaixo da autoridade, da soberania e da graça de um Deus que dirige todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todos nós sabemos que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, vem do decreto do Senhor. Provérbios 19:21 vai dizer que todos nós, né, temos projetos, temos planos, nós temos ideias em nossa mente, no nosso coração, há propósitos em nós, mas aquilo que Deus determinou é o que vai prevalecer. Não tem como. Salomão vai dizer, mesmo livro de Provérbios, como ribeiro de água, assim o coração do rei nas mãos do Senhor. Então Salomão pega a maior autoridade do Antigo Testamento, o rei, e diz para nós entendermos o que é a soberania de Deus, que Deus pega o coração do homem mais poderoso da terra naquela época e molda ele do jeito que ele quer, dirige as coisas do jeito que ele quer. Então a graça comum de Deus não mostra isso. E aqui nós temos um problema, porque quem não é de fato crente verdadeiro, quem não foi ainda atingido pela graça especial, a graça comum pode levar ele a um erro. Qual é o erro? Ele pensar de que pelo fato de ser abençoado ele é salvo, ele é amado por Deus, e na realidade não é. Irmãos, a graça comum, ela não vai mostrar o verdadeiro amor de Deus, só a graça especial. E se você conhece João 3,16, lembra? Deus amou o quê? O mundo. Deus amou os seus que estavam no mundo. Deus tem um propósito para esse mundo. Deus de fato tem uma afeição por tudo aquilo que foi criado. Mas o mesmo João 3,16 tem um verso lá no 36, cuja ideia vai dizer que os pecadores que estão no mundo, eles estão debaixo da ira de Deus. Então eu consigo entender isso, de que quando eu estava lá na lama, jogado, condenado ao inferno, por natureza também filho da ira, a ira do Senhor estava sobre mim, mas ao mesmo tempo tem um decreto de amor e um decreto de graça, que um dia me buscou com ternura, que um dia me resgatou de lá. A graça comum não consegue mostrar isso. Só a graça especial de Deus vai trazer à nossa mente e ao nosso coração essa consciência, a certeza dessas coisas, de um Deus que de fato ama o seu povo. João capítulo 13
Versículo 1 vai dizer que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o ponto de ir à cruz. Ou seja, quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra olhando para a cruz, não desvia, sabe, nem para um lado nem para o outro. Ele não faz questão de se preocupar com aquilo que estavam pensando, com o escárnio que ele ia sofrer e com toda a dor da Via Crucis. Ele vai para morrer, ele vem com essa missão expressa de morrer. Então, só a graça especial de Deus faz com que seres humanos como nós, resgatados do pecado, possa compreender essas coisas, possa aceitar essas coisas. Agora, olhando mais atentamente para o texto, no verso 13, a Bíblia diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui para nós que existem promessas que estão para além dessa vida. Existem promessas para nós que não fazem parte dessa vida. A graça comum não mostra isso. O ser humano sem Deus, sem Cristo, sem salvação na sua vida, sem ter a revelação de Jesus Cristo na sua mente, no seu coração, ele não tem a capacidade de pensar nisso, de entender isso, de aceitar isso. Existem promessas da parte de Deus para nós, para os seus filhos, para os salvos, que não fazem parte desse mundo. Não é para aqui, não é para agora. Se nós olharmos tantos seres humanos correndo atrás de riquezas, Deus não planejou riquezas para nós nesse mundo, pelo menos para todos nós e na maioria de todos nós que aqui estamos. Então, precisamos pensar nisso. Isso a graça comum nos mostra. Existem promessas que estão para além dessa vida. Existem promessas que nossa querida Isaura vai começar a usufruir delas agora. E nós ainda estamos neste plano, nesta parte do projeto de Deus. Não temos a menor ideia, a não ser aquilo que a Bíblia diz. Irmãos, a Bíblia diz muita coisa. A Bíblia diz que ela está num lugar muito melhor do que nós, já está com o Senhor na glória, na antessala daquilo que nós chamamos de céu. Ela vai ter oportunidade que aqueles que forem arrebatados não terão. Talvez todos nós que aqui estamos não veremos a volta de Jesus. Não sei se a nossa descendência vai ver, mas existem promessas que estão determinadas para além dessa vida. Não faz parte desse mundo. Não é para ser vivido aqui. E às vezes nós corremos muito atrás daquilo que não é para ser vivido aqui. Em segundo lugar, o texto diz que nós somos forasteiros. E quando olhamos para o texto, no verso 16, ele diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Ou seja, nós somos forasteiros, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Às vezes eu vejo, nós mostrando a nossa nacionalidade, expressando o nosso amor pelo nosso país e pela nossa pátria, mas a nossa pátria verdadeira não é aqui. Nós estamos de passagem. De fato, nós sofremos com tudo o que acontece no nosso país. Nós não gostaríamos que assim fosse. Nós não gostaríamos de estar vivendo o que estamos vivendo agora, passando pelos momentos que estamos passando, mas também nós não podemos afligir as nossas almas, porque a nossa pátria verdadeira não é aqui. Existe uma pátria superior, e a graça comum de Deus, ela não mostra isso. Aqueles que estão envolvidos nesse projeto de tentar libertar o Brasil dessa tirania que se instalou no nosso país, eles não conseguem pensar, eles não conseguem visualizar que existe uma pátria superior reservada para nós. Então, esse grupo aqui dos heróis da fé, que eles representam aqui, essa multidão da qual fazemos parte como filhos de Deus, vem nos dizer que existe uma pátria superior, existe algo melhor do que nós estamos vivendo, existe algo melhor do que nós estamos lutando,
e aqueles que estão debaixo da graça comum, que ainda não são salvos, que ainda não são crentes. Eles só conseguem visualizar essa pátria terrena, eles só se preocupam com o que é terreno, eles só se preocupam com o que é material, e nós estamos, por meio da graça especial de Deus, almejando algo que é muito superior, algo que é espiritual. E em terceiro lugar, há uma pátria de fato superior reservada para nós, na qual nós a conhecemos como uma cidade que está reservada para todos nós. A Nova Jerusalém, se vocês lerem Apocalipse, capítulo 22, vocês vão ver toda a descrição dela lá. Tem coisas que fogem à mente humana, e parece que o ouro que nós vamos encontrar lá vai ser diferente do ouro que nós conhecemos aqui, porque como na descrição a Bíblia vai dizer para nós que o ouro é límpido como cristal, reluz, como algo límpido, transparente. O ouro não é transparente, então é algo muito especial. O texto vai dizer também que as portas da cidade, as janelas, os portões da cidade são de pérolas. Depois vai dizer que é uma pérola só. Como é que nós vamos entender isso? É algo que nós não imaginamos. Nós vamos ver que a praça dela é de ouro, tem um rio que é impoluível, lá nós vamos ter a árvore da vida. Então são coisas que não diz respeito ao nosso mundo, ao que estamos vivendo aqui. Nós almejamos essa cidade, morar nela, e tem mais. Nós não vamos precisar fechar as portas dela, porque a segurança lá ela é perfeita. Lá tudo vai ser perfeito. As nações vão honrar essa cidade e vão nos honrar dentro dessa cidade. Então é algo que foge da nossa compreensão, e isto a graça comum não mostra. Só a graça especial de Deus, que está revelada na sua palavra, nas escrituras, é destinada aos seus filhos, aos seus eleitos, aqueles a quem ele revelou Jesus Cristo, aqueles que foram convertidos a Cristo, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo e aqueles que têm as suas mentes iluminadas pelo Espírito Santo. E é essa iluminação do Espírito que faz com que os crentes vejam, aceitem e esperem por essas promessas de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos a pensar nisso. Espero que você tenha entendido que a graça de Deus tem essas duas vias. A graça comum não mostra para o homem as riquezas espirituais. A graça comum não mostra a profundidade da graça salvífica. A graça comum não mostra esse projeto salvífico de Deus para os seus eleitos. Somente a graça especial. E louvado seja Deus pelas nossas vidas que recebemos essa oportunidade de ter os nossos olhos abertos, iluminados pelo Espírito Santo, para entender essas coisas, para reconhecer que isso está ao nosso alcance, que já está determinado para que todos nós tenhamos um dia herdar essas promessas, bastando apenas aguardarmos a data em que Deus marque a nossa chamada. Então, que Deus nos abençoe.